Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. O Comitê de Política Monetária aprova mais uma alta da taxa básica de juros, que chegou a 11,25%. A decisão que foi anunciada pelo órgão vinculado ao Banco Central representa a maior alta dos juros básicos desde maio de 2022, ou seja, em 2 anos e meio. A Selic estava em 13,75% ao ano em julho do ano passado, depois que o Banco Central deu início a um ciclo de cortes. Em junho de 24, o Copom passou a decidir pela estabilidade da taxa em 10,5% ao ano. Mas em setembro, o Banco Central anunciou o primeiro aumento de juros neste mandato de Lula. Portanto, a alta divulgada ontem já é a segunda consecutiva. Com aumento de 0,5 pontos percentuais, a taxa chega a 11,25%. A Selic é a principal ferramenta usada pelo Banco Central para tentar controlar a inflação do país. Ela também influencia todas as taxas de juros do Brasil, como empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. É também a taxa aí que os bancos pagam para pegar dinheiro no mercado e repassá-lo a empresas ou consumidores em forma de empréstimo ou financiamento. O Comitê de Política Monetária, ou Copom, é formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e por 8 diretores da autarquia. O colegiado costuma se reunir a cada 45 dias para definir o patamar da Selic. Em 2024, o Copom vai se reunir mais uma vez. Isso está previsto para acontecer nos dias 10 e 11 de dezembro. Em um comunicado, a Confederação Nacional da Indústria criticou o aumento da Selic e ressaltou que a alta da taxa é uma medida excessiva para controlar a inflação e que prejudica o crescimento econômico. Além disso, a entidade reforçou que a medida também traz reflexos negativos em termos de criação de emprego e renda para a população. Pedroso, vamos lá. O Lula reclama muito dessa alta dos juros, muito do Roberto Campos, e agora ele indicou o seu pupilo lá, o Galípolo. Mesmo assim, o Copom vem mantendo a alta na taxa de juros. E aí? E aí, que bom, né? Que a gente tem um Banco Central pelo menos unificado na leitura da realidade. Porque eu quero contar para os nossos ouvintes como que funciona a decisão do Banco Central. Parece que lá tem malvadões, grandes banqueiros sentados tomando ali decisões contra a população. É isso que o governo tenta vender, mas não é. Como funciona? Eles têm um modelo estatístico, Mark, dentro do Banco Central. Tem como se fosse um algoritmo. Eles colocam uma série de dados lá. Eles colocam como está o índice de desemprego, como que está o déficit público. Eles colocam o aquecimento, o mercado de trabalho. Eles colocam vários dados. Eles colocam elementos externos, como está a variação, dólar, câmbio. E a partir desses dados, Mark, desse modelo matemático, eles entendem quais são as medidas necessárias, qual é o remédio que a economia brasileira precisa para proteger a sua moeda. Porque é isso que o Banco Central faz. Ele protege a moeda contra a pior doença que pode existir numa sociedade e para um legado tão importante que é o nosso real. É o seguinte, eles precisam proteger da inflação. E para isso eles adotam esse remédio amargo, que são os juros. Então, quando a decisão é técnica, ela acaba tendo esse resultado. Eles acabam tendo uma votação unânime. Porque é justamente isso. Infelizmente, nesse momento, quem critica esse remédio amargo é quem está deixando a nossa economia doente. Como que eles deixam a economia doente? Eu olhei o último relatório do próprio Banco Central e da Secretaria do Tesouro, Mark. Nós já estamos chegando perto de um déficit de R$1 trilhão. É um número absurdo. 1 bilhão já é dinheiro demais. Daí nós já estamos ali em 99 bilhões, 990 alguma coisa, milhões de reais. 2 tropeços a gente chega no trilhão, porque é um governo gastador, que fala em crescimento, mas na verdade a gente está acompanhando um inchaço. Eles injetam dinheiro fora do teto de gasto, porque eles estão dizendo, estamos chegando perto do teto. Mas você percebe, precatórios fora do teto, gastos com o Rio Grande do Sul fora do teto, gastos daquele programa educacional da Bolsa fora do teto, as queimadas fora do teto, enfim. Temos unidade na votação, porque, infelizmente, o diagnóstico da doença está apropriado. Todo mundo sente que a inflação está pegando. Os juros são horríveis, mas nesse momento necessários, Mark. E com o resultado da eleição americana, eles ficando mais dinâmicos lá, o dólar mais valorizado. Se a gente não fizer a lição de casa aqui, a situação pode ficar pior.